Muito importante esse fato que Dona Luzia abordou hoje. O auxílio ao próximo. Que João, rogou a Jesus. E nós? Quantas vezes nós fizemos essa pergunta ao Criador, já que sabemos da necessidade do nosso empenho na prática da caridade? Qual de nós pratica essa caridade com fervor dentro do nosso lar? Vimos os exemplos. O berço, a base da sociedade, família, onde tudo começa, desde os mais novos até os mais velhos, mais experientes. Será que estamos servindo de coração a nossa família? Ou estamos fazendo por obrigação? Como eu disse, todos nós temos dificuldades. E na intimidade do lar, meus irmãos, é onde nós encontramos as maiores dificuldades e também onde encontramos as nossas maiores dívidas. Prestemos muita atenção nisso, meus irmãos. Serviço, ajuda, como diz o último estudo da Dona Luzia, servicinhos, coisas pequenas que às vezes deixamos de fazer e que perdemos a oportunidade de crescimento. Às vezes dá uma impressão de que vamos obter a verticalização da alma, falando bonito, né? Ou seja, a elevação do nosso espírito, da nossa moral, da nossa espiritualidade, organizando ou fazendo coisas grandes. Como dirigir uma casa espírita, ou montar uma cozinha comunitária para dar alimento aos menos favorecidos. Mas e as coisas pequenas? Os servicinhos, como disse o estudo de Emmanuel. Será que estamos dando conta desses pequeninos serviços? Porque somos um apanhado, meus irmãos, de pequenas coisas, sejam elas boas ou más. Somos um apanhado disso tudo. Nessa encarnação, não. Um apanhado de todas as encarnações. Prestemos muita atenção, meus irmãos, porque o servir se faz necessário na vida de todos nós. Vale muito mais servir do que ser servido, que é o que todos nós, na maioria das vezes, queremos, sermos servidos. Prestemos muita atenção nisso. Vigilância. Então, do livro Fonte Viva, ditado pelo irmão Emmanuel e escrito pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, a lição 82, intitulada de Quem Serve, Prossegue, é um estudo de Emmanuel feito no versículo do Evangelho de Marcos, onde as palavras de Jesus são citadas nele. É o capítulo 10. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
Começa ele dizendo: a natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Nós não reparamos, infelizmente, ou quem repara, que bênção, mas a natureza segue servindo para si mesma. Tudo está em constante mudança, desde o reino mineral, vegetal e animal. Tudo tem um porquê, tudo tem um serviço, um servir. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Nada na natureza está ali, Deus colocou por acaso. Eu vou colocar uma mosquinha aqui só para incomodar. Não, tudo tem um porquê, e tudo isso se trata de servir. A pergunta é: e nós? Será que estamos fazendo a nossa parte diante da criação? A natureza gera por si só, faz os seus processos de renovação. Antes, quem estuda o livro dos Espíritos, existem as leis naturais, desde a destruição até as leis de criação. Mas a reflexão aqui, meus irmãos, é: e nós? O quanto estamos servindo na obra de Deus? Ou preferimos mais receber do que servir? É o que mormente acontece. Porém, não enxergamos porque a acomodação, o comodismo, faz parte da nossa natureza. Então acabamos às vezes de perdendo oportunidades de serviço por conta do nosso comodismo. Mas eu estou doente, Marcelo. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho tempo. Meus irmãos, se formos esperar a nossa vida ser harmonizada para poder partir para esse serviço, nós vamos passar uma encarnação inteira esperando, e 2, e 3, e 4 encarnações, e nunca vamos cumprir com as nossas tarefas. Não se trata de uma opção. Por que sofro? Por que eu sofro? Por que será? Mas eu não fiz nada, Marcelo, para sofrer. Eu estou sofrendo, seja de saúde, seja psicologicamente, financeiramente. Você não fez nada nessa vida, nessa encarnação. Mas só por conta que você não sabe, então a gente vai fazer o quê? Com a autopiedade, ficar achando que o mundo que tem que servir a gente? Sejamos então como a natureza. Vamos seguir então o rumo certo. Gostamos de ser servidos, de receber, vamos doar também. Assim como gostamos de receber, nós oferecemos, servimos, doamos-nos de nós mesmos. E tudo começa no seio do lar. E é onde nós temos as nossas maiores dificuldades, porque exatamente o que eu disse anteriormente, dentro do lar é onde nós encontramos os nossos desafetos de vidas passadas, e estamos lá exatamente juntos para resolver isso.
Então, quem possui os olhos atilados, olhos corretos, olhos de quem quer ver as coisas, observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. Pessoas que têm esse olhar amoroso, enxerga em pequenas coisas, dentro do mal, enxerga a beleza e de que maneira o auxílio pode vir a resolver determinados problemas, não importa. É a maneira de olhar, como eu disse no início. Quantos de nós pensamos em ajudar e quantos de nós pensou já em julgamento do que se passou? Os irmãos pararam para pensar nisso? Então, quem possui já essa visão abençoada de enxergar, às vezes, com uma pequena palavra, o auxílio de uma situação constrangedora ou que gera um mal dentro de um grupo ou de alguma pessoa, já tem essa possibilidade de servir. E nós, como enxergamos as adversidades da vida, da sociedade, da nossa casa? Será que temos esse olhar? Porque tudo tem a serventia. Basta refletirmos e enxergarmos com o coração e não nem sempre com a razão. A cova serve à semente, e a semente enriquecerá o homem com alimento. O vento ajuda as flores com as polinizações, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar, e o mar faz a nuvem fecundante através das chuvas. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se então de semelhante luta, conclui-se, que semelhante luta desse ciclo da natureza, o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. O serviço, eu vou repetir, é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Vejamos os exemplos muito claros para quem tem filhos. O que acontece com nossos filhos se eles recebem sim para tudo? E o que acontece com o indivíduo se tudo lhe cai aos colos? Será que numa adversidade ele vai saber se comportar? E essa criança que tudo tem, o que vai acontecer com ela? A gente sabe o que vai acontecer com ela. E assim vai acontecer conosco também. Enquanto continuarmos insistindo em receber do que dar.
É o egoísmo, meus irmãos. É o egoísmo corroendo-nos. O mal contido aonde? Na sociedade? Não. O mal contido dentro de nós mesmos, querendo o bem a mim e aos outros. Que Deus ajude. Seja em que âmbito for, não importa. Então, a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Servir pelo prazer de ser útil. A lição da Dona Luzia também falou aqui. Sobre a ingratidão. Mas eu ajudei e a pessoa nem o obrigado falou. Que importa? Nós fizemos a nossa parte. Eu fiz a minha parte. Eu ajudei porque eu quis ser útil, não porque eu estava buscando um obrigado, uma compensação, um aperto de mão, ou qualquer outro tipo de recompensa. Aí, meus irmãos, não é caridade, não é servir, é troca de favor, é troca de serviço. Eu faço isso e você me devolve aquilo. Servir é fazer o bem, a gente já é frase carimbada, mas é isso. Servir é fazer o bem sem olhar a quem. Então, quando a gente quer se sentir útil, sirva sem intenção nenhuma, só pelo fato de ser útil para alguém. Como eu disse no começo, eu não faço porque eu não tenho dinheiro, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo, E nós vamos desviando os caminhos que nós devemos percorrer por conta da comodidade. Enquanto estamos dando desculpas para fazer o que realmente devemos fazer, outros encontram motivos de sobra para fazer, e um dos motivos é esse: ser útil. Porque aquele que se habitua a ser servido, ele fica cristalizado, ele para, simplesmente ele para no mundo. E o que acontece são esses, quando começa a negação, as dificuldades, as aflições, ele entra no processo depressivo. Enquanto que aquele que procura trabalhar, servir, ser útil para a sociedade, ele se desenvolve. Ele acha motivos para continuar fazendo o que já está fazendo. Ele encontra felicidade, alegria em auxiliar, em servir. É uma questão de hábito e necessidade. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar uma movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Veja que situação. Acaba gerando dentro do nosso próprio meio ali um ciclo vicioso que a gente não consegue mais sair. Você faz isso, aí eu faço aquilo. Se você não fizer isso, eu não faço aquilo lá. E assim vai, uma troca. Vira troca, meus irmãos.
Não o fazer, por amar, por sentir necessidade de fazer algo mais na nossa vida, necessidade de ver um singelo sorriso no rosto de alguém. Quem aprende a servir, porém, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhas novas. Não se sente, pode até, como eu disse, ingratidão, traição, mentiras, encontrar pela frente quando nós estamos no trabalho de serviço, de servir. Mas isso não pode nos desanimar. Digo novamente, vamos negociar com Deus? Ah, meu Deus, eu estou fazendo bem, então o Senhor alivia meu lado aí. Eu não quero passar por dificuldade financeira. Eu não quero que minha mulher brigue mais comigo porque eu vou jogar futebol no domingo. Então, não é uma troca, meus irmãos. Então, quem está empenhado, quem compreende, não se importa, não se ofende com esses embaraços que vai trombar com certeza no meio do serviço. Porque o importante é o quê? É o que nós estamos fazendo e não o que os outros estão pensando, ou achando ou dizendo da gente. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta, ou até o fim da vida física. Discípulos. Vejam os exemplos que nós tivemos dos estudos hoje. Discípulos de Jesus. Então aqui Emmanuel já está puxando a orelha de todos nós. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece longe do verdadeiro discipulado. Sim, porque há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, meus irmãos, prossegue, que é o título da lição. O que viemos buscar? Quando nos recolhemos e conversamos com Jesus, o que pedimos a Ele? Bênçãos. Sejamos então, meus irmãos, merecedores dessas bênçãos, através das nossas atitudes, através de nossos pensamentos, e muito cuidado com as palavras. Palavras e pensamentos criam situações, às vezes, indesejadas para todos nós. Por isso se faz necessária a vigilância do que pensamos, agimos e principalmente falamos, porque a palavra fere. Aquele que serve, meus irmãos,
não está se importando o que o irmão do lado está fazendo. É o sentir, fazer parte. Não se trata só de ser útil, é de fazer parte da obra de Deus. Veja a importância disso. Ser parte da obra divina, que é exatamente isso, para que nós fomos criados. Não foi para a gente passear aqui no planeta Terra, viver experiências radicais, o luxo. Nós viemos para servir, para colaborar com a obra divina. Requer esforço? Requer esforço, mas está ao alcance de todos nós. Perdão. Então, quem serve, prossegue. Ah, Marcelo, mas eu tenho que entrar, começar a aplicar passe. Meus irmãos, o serviço são tantos. Nós não vamos somente conseguir servir se aplicar um passe ou entrar numa câmara de desobsessão verbal, ou subir aqui e ler um estudo de Emmanuel, porque o estudo é de Emmanuel, não é meu. Mas dos servicinhos é que nós fazemos, que temos que prestar atenção. Os servicinhos, as coisas pequenas, é isso que nós temos que nos prestar mais atenção. Toda obra grandiosa começou pequena. Toda obra grandiosa. Então, só para elucidar um pouco aqui e trazer-nos mais uma história do nosso querido Humberto de Campos, também escrita pelas mãos de Chico Xavier, que aborda mais ou menos esse tema, o servir. O livro é Cartas do Coração, é a primeira parte do livro, a lição 53, intitulada de O Dom Divino. É só para a gente descontrair e auxiliar-nos à reflexão, meus irmãos, dos estudos da noite, que não foi combinado, mas é bem relativo ao da Dona Luzia, aqui na primeira parte do Evangelho. Então ele começa, vamos lá. Antigo devoto, extremamente apaixonado pelo Senhor, mantinha consigo o velho desejo de encontrá-lo, afagá-lo e ser-lhe útil. Aquele cristão devoto. Ele lá rogava: se pudesse viver na intimidade do Mestre. Pensava sempre em êxtase. Tudo faria por rodeá-lo de cooperação e carinho. Por isso mesmo, buscava cultivar todas as atitudes dele, né? Por isso mesmo, buscava cultivar todas as virtudes e aperfeiçoar todas as qualidades nobres, a fim de oferecer-lhe dons perfeitos. Entre esperanças e orações, seguia a esteira infinita do tempo, aguardando o instante sublime de identificar-se com Jesus, quando, num sonho prodigioso, viu que o Senhor o visitava, acompanhado de sublime cortejo. O carro fulgurante do Rei do mundo vinha ladeado de arcanjos e tronos, ostentando flores e estrelas do paraíso. Maravilhado, o crente demandou o interior da casa, procurando as joias com que pretendia mimosear o divino amigo.
a Jesus. Em sonho isso. Não encontrou, porém, o ouro e a prata, as rosas e os perfumes com os quais esperava render-lhe culto. Em lugar deles, no entanto, reparou espantado que as suas virtudes se haviam materializado em vasos simbólicos. Tentou escolher dentre eles alguma preciosidade com que pudesse atender ao próprio coração, mas notou que o seu amor estava representado por uma candeia sem óleo, que a sua paciência era um prato fendido e que sua fé exprimia-se numa ânfora enlameada, que a sua caridade era um jarro vistoso e vazio, e outras virtudes como, por exemplo, a humildade e o entendimento fraterno nem chegavam a aparecer. Desapontado e pesaroso por não haver encontrado algum recurso de modo a satisfazer-se, o devoto reconheceu que não passava de miserável mendigo, incapaz de uma oferta condigna ao visitante celestial. Quis fugir, escondendo a própria indigência. Todavia, surpreendido pelo mestre que o abraçava, bondoso, clamou em lágrimas: Eterno benfeitor, perdoa-me a pobreza, nada tenho para expressar-te o meu carinho. Minhas virtudes não passam de baixelas desprezíveis. Jesus contemplou as alfaias expostas, sorriu e falou serenamente: realmente, as qualidades edificantes que o reino do Todo-Poderoso espera de nós revelam-se em construção no terreno de tua alma. É imprescindível que o tempo te aprimore os talentos imortais. Entretanto, trazes contigo o dom divino oculto em todas as criaturas. É por ele que a obra de Deus se aperfeiçoa na terra. Usando-o, podes colaborar comigo em toda parte, santificando-te cada vez mais para a glória do paraíso. Então Jesus reparou e, claro, o mestre não iria se importar com todo aquele ouro e prata que ele pretendia oferecer ao mestre, mas ele reparou que ele estava, como disse aqui, ele era representado por uma candeia sem óleo, seu amor, sem paciência, sem fé, sem praticar a caridade, dentre tantas outras virtudes que lhe faltavam à alma, embora ele fosse muito devoto a Jesus. Mas Jesus, na sua infinita bondade e sabedoria, enxerga-nos de que realmente como somos, não como nós achamos que nós somos. E aqui também ele enxergou o irmão e não se importou, tanto que ele disse aqui, não importa isso, né? O que importa é o quê? Os teus talentos imortais, aquilo que tens dentro de ti, os dons que está pulsando dentro de ti agora e está sentindo a necessidade de exteriorizá-los. E porque o discípulo indagasse entre aflito e jubiloso, o mestre completou: é o dom de servir indistintamente. Ajuda-me a velar pelos homens, pela vida e pela natureza. Auxilia comigo ao ignorante e ao doente, ao velho e à criancinha, ao animal e à erva tenra,
a qualquer criatura ou a qualquer coisa que ofereças o bem, é a mim mesmo que o fazes. Então ele estava preocupado com as coisas materiais, as coisas externas, para agradar a Jesus. E Jesus veio esclarecer a ele o que realmente o agrada. Né? É o dom de servir indistintamente. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos às vezes a mania de nos tornarmos juízes, com todo respeito. Esse merece, esse não merece. Aquele lá, talvez. Não é assim? Nós qualificamos. Mas esse aqui está mais necessitado. Aquele ali ainda. Indistintamente, meus irmãos, é a todos por igual. É o que Jesus está falando aqui. Não sou eu, não. O devoto quis falar, traduzindo a imensa aventura que lhe banhava a alma toda ante a lição recebida. Mas, ao murmúrio do vento, que parecia chamá-lo ao trabalho, fora do aconchego doméstico, despertou no leito macio e começou a refletir sobre o encontro com o Mestre. Então, meus irmãos, serviço. O serviço é o preço da caminhada libertadora e ou santificante. Servir pelo prazer de servir e não pelo prazer de receber um muito obrigado. Mas é só um muito obrigado. Mas aí nós estamos já com a moeda de troca. Ingratidão? Que bom. Mais uma dívida paga. Recebeu ingratidão? Agradeço. Conseguiste quitar mais uma dívida. Prossegue. Continua nesse caminho. Hoje será ingratidão, amanhã será a nossa alegria. Não podemos parar, meus irmãos, achar que já deu, que já foi o suficiente, arrumar desculpas para fazer o que nós rogamos, diante de nossos benfeitores antes de reencarnar aqui na terra. Nós rogamos isso, rogamos para estarmos aqui hoje. Serviço, meus irmãos. E é claro, tudo começa dentro do seio familiar. E dali a gente expande para a vizinhança, expande para o nosso trabalho, nossa família que moram mais longe, assim a gente vai servir, encontrar a alegria de ser útil a alguém. Que Jesus nos abençoe, que a sua infinita sabedoria e o seu amor que cobre a multidão de pecados possa sempre nos influenciar ao caminho do bem, do amor e da caridade. Pensemos em Jesus, meus irmãos. Quantos exemplos ele nos deixou, e nós temos os relatos nos evangelhos, uma infinidade de filmes, de mídia, de estudos. O que estamos esperando
para segui-lo, para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Pai misericordioso, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome, recebendo as bênçãos do teu evangelho e de todos os fluidos beneméritos que pairam neste ambiente. Que sejamos dignos e merecedores um dia, Senhor, a todas as bênçãos recolhidas durante a nossa existência, de todo o seu amor e toda a sua luz que nos guia através das nossas vidas. Muito obrigado também aos nossos queridos irmãos benfeitores espirituais, dirigentes deste hospital espiritual, no qual preparar este ambiente, a nossa chegada, com todo amor e com todo carinho, harmonizando e retificando todos os fluidos deste local. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Deus, por tudo que temos, por tudo que somos, e pedimos sempre como eterno pedintes que somos, continua conosco, hoje e sempre, que assim seja.